Amém? Glória a Deus. Um prazer em receber cada um de vocês aqui essa noite. Tenho certeza que Deus preparou esse tempo para que os nossos corações possam, além de conhecer mais a respeito daquilo que está acontecendo com a igreja ao redor do mundo, também possa despertar as nossas vidas para estarmos orando, participando, contribuindo, quem sabe até indo em direção àqueles que estão perdidos e quem sabe ainda mais a essas regiões aonde o Evangelho tem essa dificuldade de se estabelecer. E queria que você ficasse de pé, por favor, para nós iniciarmos esse tempo orando. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor preparou esse tempo para que os nossos corações possam ser incendiados, Pai. Incendiados por uma chama que não vem do discurso humano, nem muito menos das palavras ou de acontecimentos que possam estar acontecendo ao redor do mundo, Pai. Essa chama vem do Teu Espírito Santo. Ele aquece os nossos corações, para que possamos juntos sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Muitos estão, Senhor, em grande pressão e sofrimento nesse momento, que nós estamos nesse lugar, confortáveis, em uma sala, sem preocupação alguma com essa reunião, aonde estamos com ar-condicionado, som, iluminação, toda uma estrutura, e somos gratos a Ti por isso, Senhor, mas também sabemos que parte dos nossos irmãos não tem essa oportunidade que nós temos. Por isso, Senhor, queremos de alguma forma participarmos com Ele, orando, contribuindo, divulgando, Senhor, falando para outras pessoas aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, através da Tua igreja, Pai. Que o Teu Espírito possa conduzir essa noite, possa fazer desse momento um momento especial. Aqueles que estão vindo até aqui, que o Senhor os traga em paz, que nenhum acidente aconteça, que eles possam vir em paz, possam chegar em paz e sair daqui em paz, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito possa conduzir esse momento aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Olhe para o irmão que está aí do seu lado, diga a ele: obrigado por você estar aqui. Você faz parte de um exército, você faz parte de um povo, você faz parte de um corpo que está espalhado sobre a terra. Glória a Deus. Pergunte o nome dele aí, se você não conhece ele, pergunte aí o nome dele. Qual é o seu nome? Pergunta aí, onde é que você congrega? Glória a Deus. Queria chamar o nosso irmão Paulo para estar conosco. Paulo, ele é o representante da missão Portas Abertas. Ele vai estar falando aqui bem mais com propriedade a respeito de todo o trabalho que essa organização tem feito ao longo dos anos e também no tempo presente. E eu tenho certeza que os nossos corações vão ser impactados e de alguma forma Deus vai mover os nossos corações para aquilo que é a vontade dele. Amém? Paulo, fique à vontade, tá? A igreja aí é do Senhor, mas está diante de você. Glória a Deus. Obrigado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja, boa noite. Fico sempre muito feliz de encontrar-me com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo. Pensa num povo bonito. Pensa num povo bonito. Vocês são bonitos demais. Claro que parte dessa beleza você nota no espelho, né? Creio que você, ao ir ao espelho, nota parte da beleza a qual me refiro. Mas eu estou falando além dessa beleza que você também nota, a beleza que talvez você não note. E eu estou muito feliz de notar essa beleza aqui. Irmãos e irmãs, seus pés são lindos. Seus pés
são maravilhosos. Não sei se você sabe disso, se você tem essa consciência, mas eu preciso testificar: seus pés são lindos. Num mundo que jaz no maligno, um mundo muitas vezes em trevas, os seus pés, quando eles chegam, trazem a luz de Cristo. Os seus pés, onde eles chegam no ambiente de trabalho, os seus pés, onde chegam no seu bairro, onde quer que eles chegam, o Evangelho chega junto. Amo os vossos pés. Os pés são lindos demais. Seus joelhos são lindos. Seus joelhos são maravilhosos. Pensa em joelho bonito. São seus. E quando eles se dobram, os céus abrem, o inferno estremece, muita coisa acontece. Amo seus joelhos, amo suas mãos. Suas mãos se juntam em favor do Evangelho. Suas mãos se juntam em favor daquele que precisa conhecer Jesus Cristo. Suas mãos se juntam em intercessão por muitos. Suas mãos se abrem para recepcionar. Suas mãos se estendem para ajudar. As suas mãos se elevam para adorar o Senhor. Amo suas mãos. Estou diante de um povo dotado de tamanha beleza que o Senhor chama a igreja de noiva de Cristo. Glória a Deus por suas vidas. Seus olhos também são lindos. Amo seus olhos. Eu não sei aqui, mas na minha região, quando eu saio, eu vejo coisas bonitas, mas eu vejo muita coisa feia. Porque o mundo que jaz no maligno fica enfeiado. Outrora, talvez você fosse parte do time dos feios. Hoje você é parte do time dos belos, porque você saiu das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Então você é lindo, você é linda. Mas quando eu saio no meu bairro, eu vejo muita gente enfeiada. Eu vejo construções, eu vejo acidente. Mas assim como os teus olhos, os meus olhos também são bonitos. Porque eu olho para uma pessoa que hoje está enfeiada e eu consigo ver ela com a misericórdia que Cristo vê ela. Eu consigo ver o trabalho de Cristo na vida dela no futuro. Amo seus olhos também. Eu sou o irmão Paulo, representante de área da missão Portas Abertas no litoral de São Paulo, estado de São Paulo. Mas acabo viajando aí pelo Brasil e represento a missão Portas Abertas por onde eu vou, ou onde sou chamado. E hoje nós vamos falar da briga do belo com o feio, com o horrível, do bonito e o horrendo. Vamos falar bastante desse embate. A Portas Abertas é uma missão que tem por objetivo maior que a glória de Deus alcance pessoas até nos lugares mais hostis ao Evangelho de Cristo. O que é um evangelho, um lugar hostil ao Evangelho de Jesus Cristo? Um lugar onde seja o sistema político, seja o costume, seja o que for, diz que Jesus Cristo não é bem-vindo lá, diz que crente não é bem-vindo lá, igrejas não são bem-vindas lá. Mas a gente entende que se o Senhor quer salvar uma alma nesse lugar, seja lá onde Ele for, Ele vai salvar. Então todas as portas estão abertas para a proclamação do Evangelho. Não é o homem que vai fechar essa porta, não é um sistema, não é um costume que vai fechar essa porta. Então, para deixar mais claro, a nossa função, a nossa tarefa é que todo cristão saiba, onde quer que ele esteja, que ele não está sozinho, que ele tem um corpo, uma família em Cristo que está junto com ele, que ele saiba que ele não foi abandonado, que ele não foi esquecido, que ele não está largado por aí. Um pastor mexicano esteve recentemente na Baixada Santista, pastor Jaime Canales, e ele estava explicando isso de uma outra maneira. Eu vou ser bem didático. Ele falou: Paulo, você tem acompanhado a nossa agenda, você tem ouvido o nosso testemunho, agora estou aqui na sua casa, louvamos, vamos jantar, e vou colocar com mais detalhes. Com maior detalhes, eu sou um pastor que cuido de 8 estados no México, eu cuido da igreja em 8 estados, igreja interdenominacionalmente falando. E lá o que acontece no México, que é um país cristão, o que acontece no México é que a igreja é lugar de acolhimento, acolhida. A igreja, ela leva esperança. A igreja olha para o órfão, a igreja olha para a viúva. A igreja é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, o narcotráfico, o crime organizado que trafica pessoas, o crime organizado que tem outros interesses, não quer igreja lá acolhendo ninguém, não quer igreja levando esperança para ninguém. Ele quer que as pessoas estejam ali, desesperadas, sem saber para quem pedir socorro, sem esperança. Para quê? Porque viram
vítimas vulneráveis para eles. Então o embate é muito grande lá, né? Eu mesmo, né, nas palavras dele, fui preso várias vezes, né, porque o embate é muito grande. E aí eu venho para o Brasil e vejo essa maravilha que é a igreja brasileira. Porque agora, quando eu vou voltar para o México, eu vou falar lá, vão me perguntar o que você viu no Brasil. Bom, primeiro o que eu vi no Brasil foi a mobilização da igreja brasileira pelo Evangelho de Jesus Cristo. Como a igreja brasileira caminha junto com a igreja mexicana, com a igreja nigeriana, com a igreja no Marrocos, como a igreja brasileira caminha no corpo de Cristo junto. Isso foi a primeira coisa que eu vi. E a segunda coisa que eu vi, que me enche ainda mais de alegria, é que o Senhor deu aos brasileiros uma forma diferente de falar o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão ou em unidade. Sabe que os brasileiros falam? Em todo lugar que você vai, tamo junto. Então ele ia, em qual igreja que ele ia, o brasileiro falava, tamo junto, pastor. E aquilo enchia o coração dele de alegria, porque aquilo era a expressão máxima de um verbo de Deus para a vida deles. Então é isso. A Portas Abertas, ela existe para que o irmão cristão, seja lá onde ele estiver, saiba que nós estamos juntos. Ele não foi esquecido, ele não está sozinho. Eu gostaria de pedir para o Mateus passar um vídeo curto, que você vai ver imagens que representam a perseguição durante séculos, por que não dizer milênios, e a necessidade de nós estarmos juntos. Por favor, Mateus. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. De todos os lados, se me perseguiram, também perseguirão vocês. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos, confortando os necessitados, fortalecendo igrejas enfraquecidas, de joelhos, orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Glória a Deus. Mateus, pode deixar, por favor, no próximo slide. O convite é esse. O Tamo Junto. Então, lá na frente, nós temos a revista Portas Abertas. Gostaria que você saísse daqui com uma revista da Portas Abertas. É gratuita, é só você pegar lá. E para que é a revista Portas Abertas? Para que você conheça os seus irmãos, para que você entenda melhor como é que a igreja não só sobrevive em meio a essa hostilidade, mas como ela prospera, como ela expande. E para que você entenda a diferença que você faz na vida desses irmãos e que ele faz na vossa vida também. Aqui você imagina, aqui é uma imagem de uma irmã com ruínas atrás. Ruínas. Você imagina Iraque, Síria. Você imagina que você mora num lugar que está tendo uma guerra
e você já não é muito querido ali porque você é cristão, e está todo mundo indo embora, inclusive os cristãos, que a situação está difícil para todo mundo, e para os cristãos está duplamente difícil, e de repente Deus fala, tu fica, porque eu quero igreja aqui, e tu não vê como ficar, e de repente tu começa a ter notícia, Inglaterra está orando contigo, Estados Unidos está orando contigo, Brasil está orando contigo, ei, você não está sozinho, imagina a diferença que faz, irmãos. Então o convite é que você seja edificado e participe disso. O pastor aqui abriu, o pastor Renato abriu falando, sermos participantes, né? Isso é maravilhoso, porque eu tenho certeza que Deus, sendo Deus, não precisa de mim para nada, eu sendo eu. Porém, Ele me chama para participar de milagres, do que Ele está fazendo. Hoje Deus está restaurando vidas, hoje Deus está salvando vidas, hoje Deus está fazendo tanta coisa, irmão, e nós ainda podemos ser participantes disso. Glória a Deus por isso. Em verdade, Deus que é eterno, sempre foi eterno, sempre será eterno, nos chamou para a eternidade. Ele não precisava não, mas Ele nos ama, entende? Isso é demais. E o convite é que você participe disso de uma maneira ativa. Toda a revista Portas Abertas tem um calendário de oração no final, do primeiro ao último dia do mês. A ideia é, estamos juntos com os nossos irmãos ao redor do mundo. Essa é a ideia principal. A importância disso, irmãos, eu estava vindo com o irmão Douglas para cá, e ele perguntou no caminho, mas no Brasil não há perseguição? Te falar a verdade, o mundo que jaz no maligno não gosta de crente não, irmão. O mundo que jaz no maligno defende valores diferentes, conceitos diferentes das coisas que nós acreditamos. Eles não são nossos inimigos, não. Mas tem muito ódio lá fora. Amor mesmo, só no corpo de Cristo. Por isso é importante a gente entender, quando o Senhor fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque fora do corpo de Cristo, fora dessa comunhão aqui, o mundo não nos ama não, pelo contrário. Nós somos odiados por causa de Cristo Jesus. Por isso é importante o tamo juntos. Aqui, lá e acolá, até os confins da terra. Por favor, Mateus. Hoje nós vamos falar, e eu vou trazer só boas notícias, tá? Você encontra a história do irmão André nos livros O Contrabandista de Deus. A gente não tem mais o número 1. Pessoal aí que a gente veio vindo aí em João Pessoa, comprou os livros todos. Mas a gente tem o Contrabandista de Deus 2, que o irmão André vai indo pelo Oriente Médio, China e outros lugares, e o Contrabandista de Deus 3 na África, e também temos o último livro escrito pelo irmão André, fundador da Portas Abertas, o Contrabandista de Deus, que foi entregando Bíblia nos países que estavam por trás da chamada cortina de ferro nos anos comunistas, e que continuou entregando Bíblias ao redor do mundo, no mundo islâmico, na América Latina, no Oriente, no Extremo Oriente e em diversos lugares do mundo. É muito importante que você conheça essas histórias, porque são histórias reais, são histórias verdadeiras e são histórias que te fortalecem. Você vai entender um pouco mais dessa história agora que eu vou falar sobre o mapa. Esse aqui é o mapa da perseguição. Duas boas notícias. A primeira é que são 360 milhões de cristãos perseguidos por causa da fé, só por serem crentes. E a boa notícia é que ano que vem vão ser mais em milhões. Então, irmão Paulo, deixa eu entender. Vai aumentar o número em milhões de cristãos perseguidos? Porque a igreja está crescendo, porque a igreja está expandindo. É por isso que isso é uma boa notícia. A segunda boa notícia é que aqui no meio, onde acaba o vermelho, começa os países cinzas, eram os países comunistas, onde o irmão André começou a entrar em 1955, passou a década de 60 fortalecendo, levando Bíblia para aqueles países, levando material de treinamento, de discipulado, voltando para as igrejas livres na Holanda e ao redor do mundo, conclamando o povo em oração. Na década de 70 o André não conseguia entrar mais ali, quem entrou ali foi o irmão Dick, Infiltrados por Deus, fala da saga do irmão Dick, que atravessa os anos 70, continuando o trabalho da Portas Abertas naqueles países, enquanto o André começou a descobrir os outros países. Em 1979 a Portas Abertas
abre na casa da irmã Elmira uma reunião de oração e começa a Portas Abertas Brasil, 1979, e vai se espalhando, e a igreja se unindo em oração, e a igreja batalhando junto pelos irmãos nos países comunistas. E atravessa os anos 80, e tu sabe o que acontece no final dos anos 80? O comunismo cai e a igreja fica em pé. Nós vencemos, mais uma vez nós vencemos. Por isso, nenhum daqueles países está na lista mundial de perseguição aos cristãos hoje. Nenhum. Irmãos, podem durar 30, 35, 40 anos. A vitória é nossa. A vitória é de Cristo. A vitória é de Cristo. É isso. É a segunda boa notícia. Pode passar, Mateus, por favor. Pode passar o slide. Hoje nós vamos falar sobre... Eu vou passar por 11 países, mas falar mesmo, eu vou falar do primeiro e do 11º. Pode passar. Os países onde, por favor, Mateus, onde é mais perigoso ser cristão, pode passar. Vou me concentrar aqui no Timothy Show. Há muitos cristãos, estima-se 88 mil cristãos presos na Coreia do Norte. Porém, a história do Timothy é de uma pessoa que não era cristã. É um cidadão comum da Coreia do Norte, não cristão. E a história dele é a seguinte: o Timothy nasceu na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte você tem um sistema de lavagem cerebral imenso. Um sistema que espelha a nossa crença, espelha valores do reino de Deus, porém em favor deles. Então lá eles têm, ao invés do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sagrado, eles têm a família Kim, o governo e as leis. E isso é sagrado. Sagrado aqui, ponto. A ponto de você tem que ter uma foto do presidente dentro da sua casa, e quando tem a refeição, as crianças são ensinadas a olhar para a foto, agradecer o presidente pela refeição que está posta à mesa. Então eles são ensinados que o presidente provém a vida para eles. O presidente dá tudo o que eles precisam para a vida, e que eles moram no melhor país do mundo, e que o presidente é o cara mais zeloso que existe na face da terra com o seu povo. E quando ele vai perguntar para o pai dele já foi criado nesse sistema. A mãe dele já foi criada nesse sistema. Então eles também atestam isso como verdade. E o Timothy ia para a escola. E na escola ele conta a mesma história que todo norte-coreano conta. Que ele recebia uma apostila. E nas apostilas vinham os inimigos do governo coreano. Os inimigos da família Kim. Um dos inimigos bem colocado ali eram os cristãos. E eles colocam um desenho tipo de vampiros, semelhantes a vampiros. Esses são os cristãos. Então se um dia você ouvir cristão, missionário, toma cuidado, eles sequestram crianças. E na apostila conta a história de um menino que foi buscar lenha, desceu a colina, passou pela fazenda de um missionário cristão, caiu uma maçã, o menino pegou, o missionário matou ele amarrado na árvore. E as crianças ficam assustadas, já desde pequenininho não quer saber de cristão. Cristão conta uma fábula de um tal Deus, que é Deus de país como os Estados Unidos, cheio de prostituição, cheio de drogas. Não é igual a Coreia do Norte, que é um reino perfeito. É isso que ele é ensinado. E quando ele pergunta para os pais confirmam essa história. Porém, o que aconteceu? Quando vem os anos 90, uma fome muito grande assolou a Coreia do Norte. E os pais do Timothy costumavam ir até a estação ferroviária com ele. Dali eles pegavam um trem para a escola, eram professores, e o Timothy seguia para a escola dele, que era perto. Um belo dia o Timothy volta para casa. E quando ele chega em casa, ele tem uma sensação gélida na sua alma. Os pais dele não estavam lá. Eles sempre chegavam primeiro, mas naquele dia não. E ele fica esperando nada, então ele decide ir para a estação ferroviária. E ele só lembra da mãe dando tchau para ele no trem. E chega à noite e nada. E aí ele se toca, ele foi abandonado. E aí eu te pergunto, um pai e uma mãe que abandonam uma criança de 9 anos, qual é a circunstância que eles estão vivendo para fazer isso? Se você conhece um pouco da história da Coreia do Norte e como é que se foge de lá, eu tive o privilégio de conhecer a irmã Ryu em 2018. Eu carrego uma pulseira vermelha no meu braço desde aquela época, desde 2018. Tive o privilégio de, em 2017, já estar orando pela Coreia do Norte, depois de ler um livro, Fuga da Coreia do Norte, e depois de entender que essa fuga tem que ser feita no inverno, e atravessando um rio gelado,
Por que no inverno? Porque diminui a vigilância na fronteira. Então, à noite, num rio gelado. E muitas vezes, quando você atravessa, você pode morrer ou pelo frio, hipotermia, você pode morrer porque um guarda te descobre e atira em você, ou você atravessa e pode encontrar a polícia secreta do outro lado te esperando, um caçador de recompensa te esperando, a polícia chinesa te esperando. Então, é uma travessia muito arriscada e a probabilidade de sucesso é muito baixa. Então nós imaginamos, eu estive com o Timothy, eu jantei com o Timothy, eu viajei com o Timothy, tomei café da manhã, almocei com o Timothy, e conversando, era um assunto que ele não costumava ir muito fundo. Ele falava, eu tenho marcas no meu corpo, tenho marcas na minha mente, tenho marcas no meu coração. Então eu não insistia na conversa, mas por conhecer a história da Coreia do Norte, a gente imagina que os pais entenderam que levar ele nessa fuga era muito arriscado para ele, que ele não ia sobreviver com 9 anos de idade à travessia. Bom, o resultado disso foi que o Timothy virou uma criança de rua, porque se ele fosse até algum parente e pedisse e ele fez isso, o parente abrigá-lo, o parente seria preso. O parente não podia recebê-lo. Então, porque ele seria preso, porque seria tratado como alguém que conspirou junto contra a família Kim, o governo e as leis. Então Timothy começou a viver nas ruas com 9 anos, ele viu criança morrer de fome, ele viu criança morrer de feridas, de percevejo nas costas, ele viu muitas coisas. E com 10 anos ele falou, vou me alistar no exército, porque com 10 anos é obrigatório se alistar e com 10 anos eu já posso. Porém ele não foi aceito num serviço que é obrigatório, porque ele era filho de um traidor. E ele começou a pensar, eu tenho que arrumar formas de sobreviver e um dia fugir para a China. Passaram-se 7 anos nisso. Durante 7 anos ele conseguiu sobreviver e pensar numa maneira de sair e fugir para a China. E ele conseguiu. E ele fugiu para a China. E chegando na China ele se impressionou porque tinha luzes. Ele falou, na Coreia do Norte não é comum luz. Não tem luz, é um país que vive em escuridão. E eu via muitas luzes na China. Uma outra coisa, pessoas vestindo roupas diferentes. Não tem uma variedade grande de roupa na Coreia do Norte. Pessoas com corte de cabelo diferente. E o que mais me impressionou, cheiro de comida. Tinha cheiro de comida no ar na China. Isso era uma coisa que não fazia parte da minha vida. E cheiro de diferentes aromas. E eu vi um mercado, tinha muitas coisas. E o que acontece é que na fronteira, nesse lugar onde o Timothy estava, entre esses dois países, tem muito caçador de recompensa, tem polícia chinesa, tem agente secreto da Coreia do Norte, mas também tem missionário. A portas abertas tem casas seguras na China, que é o que eu posso falar, que recebe esses norte-coreanos, independente deles serem cristãos ou não, mas que abriga esses norte-coreanos. E o Timothy deu essa sorte de encontrar um missionário lá que levou ele para casa. Ele não está sabendo que o rapaz é missionário, né? Chegando na casa, ele viu um livro preto. Ele imaginou, será que é a Bíblia? Será que esse pessoal é cristão? Começou a temer, porque ele foi ensinado a vida toda que o cristão é mau. E aí o rapaz fez um movimento e abaixou, e ele viu uma cruz pendurada num colar. Ele começou a ficar realmente assustado. Foi quando o rapaz convidou ele para comer, né? E abriu a sala e ele viu várias crianças coreanas. Ele saiu correndo. Ele saiu dali, ele fugiu dali. Porque ele entendeu na hora, é verdade, eles sequestram crianças para matar. Foi o que ele entendeu, ele foi ensinado aquilo a vida inteira. Então ele fugiu. E ele fala, ali eu estava fugindo de Deus, mas eu não sabia disso. E aí ele encontra outros norte-coreanos e tenta fugir para a Mongólia. A polícia chinesa captura eles. Ele é enviado para a Coreia do Norte. Agora ele não é só o filho de um traidor profano. Ele próprio é o traidor profano desertor. E lá ele está numa cela lotada, onde se dorme apenas sentado, encostado nas costas do outro. Se dorme sentado, não se deita nunca para dormir, por causa do volume de pessoas dentro da cela. E ele fala, a gente recebia 2 colheradas de macarrão por dia. E a gente frequentemente ficava ouvindo os gritos de pessoas que gritavam porque estavam com fome, que gritavam porque estavam com algum problema de saúde, que gritavam porque estavam sendo torturadas, que gritavam porque já estavam ficando loucas, estavam perdendo a sua sanidade. E ele foi adoecendo com isso, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, até o dia que o camarada que estava nas costas dele pesou demais e caiu morto.
e ele viu os guardas puxando, jogando como se fosse o saco de lixo. Ali ele terminou de adoecer, a ponto de que a direção da prisão levou ele, não tinha mais como manter ele vivo ali. Então levou ele para a casa da avó e deu uma ordem para a avó dele: você cuida dele, porque ele não pode morrer agora, ainda não chegou o tempo dele. Cuida dele, restabelece ele um pouco, que a gente volta para levar ele de novo para a prisão. Eles ainda queriam torturar mais ele. Não estava na hora. Ele não tinha passado pelo sistema de reeducação inteiro. E aí nesse tempo, na avó dele, quando ele melhora um pouco, ele decide fugir na madrugada. Ele avisa a avó dele: estou fugindo, vou fugir de madrugada, e para que a senhora não seja culpada também. E ele foge, e ele logra, ele tem êxito, ele consegue chegar na China pela segunda vez. Dessa vez ele encontra 8 mulheres, e essas 8 mulheres falam para ele: nós estamos querendo chegar na escola americana de Xangai, a nossa única chance são os americanos. Se a gente chegar em Xangai, a gente entra na escola, ninguém pega mais a gente. E eles foram passando os dias, indo na direção de Xangai, até que eles chegaram na escola americana. Pularam a cerca, entraram lá com um cartaz dizendo: somos norte-coreanos, pedimos refúgio. E as crianças estavam brincando, era a hora do recreio. E pessoal, eles chegaram lá, todo mundo parou e chamaram o diretor, e o diretor vem e fala para eles: infelizmente, não posso ajudar. Essa é uma escola americana, porém, ela está na China, e a China tem um acordo com a Coreia do Norte. Infelizmente, não posso ajudar, pelo contrário, eu preciso chamar a polícia chinesa. E é o que ele faz, ele chama a polícia chinesa. E a polícia chinesa vem, e eles desesperados tentaram fugir, mas a polícia pegou eles e foram levando eles à força para suas vans, como fala ele. E as crianças choravam, e as crianças gritavam. Ele disse que foi uma cena muito triste. E ele é levado para uma delegacia em Xangai. Na delegacia, ele vai ao banheiro, ele vê um frasco cheio de comprimido. Ele nem fez o que ele tinha que fazer. Ele pegou o comprimido, mandou o que tinha para dentro. Ele falou: tinha cerca de uns 20 comprimidos, estava um frasco cheio. Eu engoli tudo, porque para mim era melhor morrer do que ser levado de volta para a Coreia do Norte. Então eu precisava morrer. Eu tentei. O problema não foi esse. O problema foi que 2 dias depois eu me vi acordando. E quando eu vi que eu estava acordado, aí eu me desesperei. Eu acordei na prisão internacional de Xangai. Eu não morri. Isso era terrível, porque eu sabia que ia ser mandado de volta para a Coreia do Norte. Eu sabia que ia ser torturado. Eu sabia que não tinha mais esperança para mim. E eu chorava muito. E lá na prisão internacional de Xangai eu tinha 7 companheiros de cela. Cada um estava lá por um crime que fez. Tinha gente da Colômbia, tinha gente de várias nacionalidades. Um deles era um sul-coreano, falava a mesma língua. Esse sul-coreano era um gangster, como ele fala, um bandido, um mafioso. Era um cara mal encarado, um cara que só de tu olhar para ele dava medo. Todo cheio de tatuagem, fala grossa, cabelo baixinho. E esse cara chegou para mim e falou, com a voz dele: por que tu tá chorando? E eu olhei para ele, cheio de medo, eu falei: vai que ele me mata, né? Olha, eu estou chorando porque eu vou ser enviado de volta para a Coreia do Norte. Eu estou desesperado, eles vão me torturar, eles vão me matar publicamente. Eu estou desesperado, é por isso que eu estou chorando. Aí o cara fez assim, ó, e saiu. Ele falou: pronto, agora ele vai voltar e vai me matar, né? E aí o cara volta com um livro preto na mão e fala para ele: tu já experimentou ler a Bíblia? Ele não entendeu nada. Tu já experimentou falar com Deus? E ele ficou sem entender, começou a dar um nó na cabeça dele, que ele esperava qualquer coisa menos isso. E nisso que deu um nó na cabeça dele, ele começou a pensar, a cabeça dele começou a mostrar imagens do presidente falando que aquele era o melhor país do mundo, e ele entrando na China e vendo que não era, a Coreia do Norte não era. Ele começou a ter imagens, ele falou: mas na China as pessoas vivem bem, na Coreia do Norte não é o melhor país do mundo, nosso presidente não cuida do povo, o povo está morrendo de fome na Coreia do Norte. Isso começou a revirar na mente dele. Na China tem comida, e tem bastante, e tem oferta, e as pessoas têm emprego, e as pessoas... é diferente. Aí ele se toca: Coreia do Norte é uma mentira, nosso presidente é uma mentira. É mentira.
Aí ele olha para o cara olhando feio para ele com a Bíblia na mão. Imagina, o cara olhando feio com a Bíblia na mão. E ele fala: será que não é mentira o que me falaram sobre Deus? Será que não é mentira o que me falaram sobre os cristãos, sobre a Bíblia? Aí ele olha para o bandido e fala: eu acho que eu fui enganado. Eu quero tentar. Não tem outra saída. Como é que fala com Deus? Aí o bandido: tu fala amém no final. Como assim? Tu faz o teu pedido e fala amém. É assim que fala com Deus. E aí ele fala, ou seja, o cara não sabia muita coisa. E aí e ele fala assim: a minha primeira oração era igual uma criança. Deus, me tira dessa prisão aqui em Xangai. Amém. E olhando para ver se ia acontecer alguma coisa. Porque ele começou a pensar: nossa, cara, esse Deus é poderoso. Você fala amém e resolveu o negócio, né? Deve ser uma pessoa muito poderosa. Ele vai estourar aqui as paredes, vai me tirar daqui, não sei o que, né? Ele começou a pensar, isso são palavras dele, irmão. E depois da segunda oração, ele falou: a minha segunda oração foi também igual uma criança. Deus, eu não quero ser enviado de volta e morrer na Coreia do Norte. Amém. E olhando para ver se acontecia alguma coisa, né? E aí, irmãos, eu te convido a refletir sobre essa passagem bíblica. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu geralmente abro minha Bíblia. Hoje eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas se você quiser marcar, fica à vontade. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. O apóstolo Paulo, quando escreve, a gente precisa pensar bastante, meditar, entender qual era o contexto, para quem ele está escrevendo, que época era aquela, o que realmente ele quer dizer. Porém, aqui tem um verso bem simples de entender, né? Ele fala assim: olha, Deus não é Deus de sim e não, Deus é sim e é isso mesmo. Então, em algumas traduções está assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, em Apocalipse 3,14, o Senhor fala com João e fala assim, Apocalipse 3,14, escreve para a igreja de Laodiceia, diz que quem está falando é o amém, testemunha fiel e verdadeira. Ele é o próprio amém de Deus. Então, tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Quais são as promessas feitas por Deus? Clama, responder-te-ei, é promessa de Deus. Deus tem promessa de salvação, Deus tem promessa de vida eterna. Em Cristo, todas essas promessas têm o sim. Amém? Amém. Então, quando o Timóteo está lá orando, ele está assim, ó: Deus, me tira dessa prisão aqui em Xangai. Amém? Ele está falando em nome de Jesus, testemunha fiel e verdadeira. Deus, não me deixa ser enviado de volta para a Coreia do Norte e morrer lá. Amém? Em nome de Jesus Cristo, testemunha fiel e verdadeira. Ele não sabe o poder do amém, ele não tem discernimento do amém como nós estamos tendo nessa noite. E aí então ele está orando assim, e o que acontece, irmãos? Nada. Não acontece nada. Passam semanas e nada acontece. E aí ele vai reclamar com o bandido, né? Aí o bandido olha para ele e fala com Deus. Fala com Deus. E aí ele entendeu. Tem que falar com Deus. E ele vai lá e faz uma oração simples, uma conversa com Deus. Deus, se tu existe, se tu é real, se tu tem poder, se tu pode fazer, faz. E eu vou entregar minha vida a ti. E vou falar de ti por onde eu for, todo o meu coração, com toda a minha força, eu vou me entregar a ti. Porque se o Senhor não fizer, e eu for enviado para a Coreia do Norte, e lá eu morrer, isso vai ser uma negação do teu nome, porque eu vou saber que tu não me ouviu, tu não fez por mim. Então, Deus, se tu existe, tu pode fazer, faz. Amém. E aí, em alguns dias, chega o pessoal da prisão e fala para ele: levanta que tem 2 homens querendo falar contigo. E ele vai pensando que é o pessoal da Coreia do Norte, ele vai com medo.
Quando ele olha de longe, ele vê que tem um coreano e um ocidental, um alemão, um inglês, um português, ele não sabe dizer. Ele vai chegando mais perto, ele vai vendo que o pessoal está com um semblante agradável, estão sorrindo. Ele vai se aproximando, chega lá, o pessoal dá bom dia para ele, um bom dia alegre, um bom dia feliz. E ele, bom dia. Olha, rapaz, começam a falar os homens, você tem muita sorte. Pensa numa pessoa de sorte, você e aquelas 8 mulheres que entraram na escola americana, vocês têm muita sorte. Olha, a China relutou. Olha, foi difícil, mas a China cedeu. Ele, não estou entendendo. Vocês vão ser deportados, mas não para a Coreia do Norte, vocês vão ser deportados para as Filipinas. Ele, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês estão livres. Vocês conseguiram sair, né? Vocês estão livres. Ele falou, não entendi, olha, você vai arrumar as suas coisas, vai assinar ainda alguns papéis, mas em breve você estará nas Filipinas. E ele falou assim, e aí quando eu fui ver, eu estava chegando nas Filipinas. E chegando nas Filipinas, ele recebeu algo que ele não conhecia, nunca tinha tido na vida dele. Escolha. Lá nas Filipinas, mostraram para ele alguns nomes de países que ia dar asilo para ele. Olha, você vai ser exilado e você vai receber asilo nesses países. Escolhe. Aí ele olhou um nome lá e ele achou bonito. Reino Unido. Ele falou, eu achei um nome bonito, Reino Unido, uma coisa bonita. E foi assim, nas palavras do Timothy, que Deus me colocou num voo de primeira classe para a Inglaterra, onde eu moro até hoje. Porque, irmãos, quando Deus faz perfeito. Ele mora em Manchester, ele está casado, ele tem 2 filhos, um bebê e uma menina de 4 anos. Ele é muito feliz. E ele nos trouxe essa reflexão no Brasil, agora em maio. E é algo que a gente fica pensando. Ele falou assim, talvez você se sinta pequeno. Talvez você ore no seu quarto, talvez você ore em algum lugar na sua casa, às vezes na sua igreja, e você não pensa, não sabe que está acontecendo coisa, que a sua oração está sendo respondida. Eu particularmente, Paulo, quero te dizer, em 2017 eu começo a orar pela Coreia do Norte. Em 2018, quando eu vejo a Ryu na minha frente, falando obrigado pelas suas orações, elas estão sendo ouvidas pelo Eterno, e Deus está fazendo a diferença na Coreia do Norte, muito obrigado. Eu ficava assim, irmão, eu estou orando lá no Jardim Samambaia, na Praia Grande, está acontecendo lá na Coreia do Norte, Deus é grande, Deus é maravilhoso, e a moça está aqui na minha frente ainda dizendo isso. Então, continuando a orar pela Coreia do Norte, ver o Timothy em 2023 na minha frente, não precisava nem vê-lo, só de saber da história dele, que ele fala, continuem orando. Toda vez que você ora para que o Evangelho se expanda, você ora para que pessoas aqui nesse bairro sejam alcançadas, pessoas nas famílias aqui representadas sejam alcançadas, pessoas aqui na cidade, no estado, na região, no país e até os confins da terra sejam alcançadas. Você pode se achar pequeno, talvez você seja mesmo, mas Deus é grande. Deus é grande, você não tem que ser grande, Deus é grande, né? E Ele te convida a ser participante nisso. Deus responde todas as tuas orações. Talvez você não saiba, mas Ele responde, e um dia você vai saber, né? E Ele fala, olha, foi uma menina de 13 anos, a história nos bastidores é de uma menina de 13 anos de idade. Lá na escola americana, a menina nos viu, e ela tomou uma atitude. É isso que eu te convido a fazer. Tomar uma atitude sempre. Porque a menina viu a polícia chinesa levando, ela foi lá no e-mail para um jornalista. Sou estudante da escola americana, hoje vieram pessoas da Coreia do Norte querendo refúgio aqui, e o diretor entregou e a polícia chinesa levou esses norte-coreanos. Esse e-mail foi parar na BBC, que foi parar na CNN, que foi parar no Washington Post, que começou a pegar pessoas de grupos de ativistas de direitos humanos, grupos cristãos. Esses grupos fizeram protestos em 26 embaixadas da China ao redor do mundo. Por isso que a galera falou lá, os caras falaram, a China relutou, mas teve que ceder. Ele falou, eu achei que Deus ia vir num helicóptero, estourar os muros e me salvar. Mas tu sabe o que Ele fez? Ele movimentou o mundo por nós. Ele movimentou o mundo, e vocês, muitas vezes, vocês fizeram parte disso. Toda vez que você orou para que o Evangelho alcançasse uma pessoa, você orou para que um bandido sul-coreano se arrependesse,
recebesse uma Bíblia numa prisão em Xangai, e uma pessoa como eu entrasse nessa prisão e encontrasse aquele sul-coreano que me direcionasse para Deus. Muito obrigado pelas vossas orações. As coisas mais incríveis acontecem e você participa com as tuas orações. Creia nisso. Sabe, irmão, eu acho isso tremendo. Esse foi o testemunho do Timothy Cho. Por favor, Mateus, o resumo. Tem uma irmã norte-coreana que ela expressou, e eu vou expressar aqui. Acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ver o reino de Deus vir e a vontade dele ser feita na tua família. Eu quero ver o reino de Deus e a vontade dele ser feita nas nossas famílias. Eu quero ver o reino de Deus vir e a vontade dele ser feita aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. Eu quero ver o reino de Deus vir e a vontade dele ser feita no Brasil, na América e até os confins da terra. Eu quero ver o reino de Deus vir e a vontade dele ser feita até lá na Coreia do Norte. Sou desejoso disso, irmão. Tamo junto? Tamo junto? Pode passar, Mateus. O segundo país é a Somália. Eu não vou tomar muito tempo, porque eu disse que eu só ia mencionar. Orem pela Somália. Aqui, o irmão estava falando hoje sobre Malawi. Aqui o Nick Ripken começa em Malawi, maior festa, muito legal. Evangelismo em Malawi. De repente Deus chama ele para a Somália. A insanidade de Deus resultou na insanidade de Deus. Na Somália, ele começa a ver os absurdos que são feitos contra a igreja de Jesus Cristo. Ele começa a ver uma realidade atroz. Ele começa a ver criança disputando com abutre e resto de animal para comer. Ele começa a ver coisas inimagináveis. Esse é um dos livros mais horríveis que você pode ler. Horrível. Por que você está nos mostrando esse livro? Porque a metade dele é horrível, a primeira metade. E a segunda metade, maravilhosa. Na primeira metade você morre junto com o missionário Nick Ripken. E na segunda metade você revive junto com o missionário Nick Ripken. É algo insano. Somália. Ele pensou que estava preparado, né? Missionário, tal, boa formação. Não estava ainda, né? O número 3 é o Iêmen. O Iêmen, a gente tem notícia de pouquíssimos cristãos lá. A gente sabe que pode haver outros, mas não tem contato, não se apresentaram. Então, orem pelo Iêmen, um país mergulhado na fome e na guerra. Orem pela igreja de Jesus Cristo no Iêmen, para que ela não desapareça lá. Quando a gente fala sobre essas pessoas, eu quero que você lembre que nós não estamos falando de coitadinho não, tá bom? Ninguém aqui é coitado. São pessoas como nós, irmão. Filhos de Deus, mais do que vencedores em Cristo. Só que assim como você e eu, cara, é importante saber que tu está comigo, principalmente nas fases mais difíceis da minha vida. Quem não teve uma fase difícil está tendo ou vai ter, desculpa. Entende? É importante. Toda igreja que eu vou, eu falo do irmão Bonfim. Hoje de manhã no WhatsApp ele falou: se não fala isso, você vai matar o velhinho aqui. Porque o irmão Bonfim de tempo em tempo vem no meu WhatsApp e fala: ô varão, costume dele, né? Ô varão, eu estou aqui na consagração, estou orando por você. Ô varão, Deus te ama, é só para lembrar você que também estou orando. O irmão Bonfim, irmão, ele me lembra que nós estamos juntos, entende? Ele me lembra disso, e às vezes isso vem quando eu mais preciso. Pode passar, Mateus. Então é isso, o Iêmen. Número 4, a Eritreia. Nós trouxemos um livro da irmã Ellen Berhane, esteve com a Fernanda Brum. A irmã Ellen Berhane ficou presa num container, porque lá você só pode participar de 3 denominações: luterana, eritreia ortodoxa ou católica romana. E você não pode ter novos membros na igreja, só pode ser pessoa da mesma família. Então, se você tiver um nenê, tiver um filho, ele crescer, ele pode ser membro daquela igreja. Senão, não pode ter novos membros. São igrejas que andam de acordo com a lei do governo de não evangelismo, né? Igrejas que vão morrer com o tempo. E a irmã Ellen Berhane não é da Lagoinha, mas também se fosse não ia poder ser, porque lá não pode. E não pode nem ser da Lagoinha na tua própria casa. Não pode também ser de outra denominação, não pode, só pode aquelas 3 denominações. Não pode ter membro novo, não pode evangelizar, não pode. Só que lá eles não negociam. Não pode, mas eu vou continuar, porque é de Deus que eu estou falando. E aí eles são presos. Passam geralmente 2 anos num container, beiram a insanidade. Porém, o testemunho da Ellen Berhane é de que o Senhor refinou o louvor dela dentro daquele container.
São testemunhos muito bonitos, irmão. Te convido a ler o livro da Ellen Berhane ou procurar no YouTube Ellen Berhane. Porque, de novo, lembra, nós não estamos falando de coitadinhos, estamos falando de pessoas que estão trazendo um testemunho de como o Senhor levou louvor para pessoas que não eram cristãos dentro daquele contâneo. Quinto país, a Líbia, onde nós somos vendidos como escravos. Nós quem? Os cristãos. Porém, a boa notícia, que eu só vim trazer boa notícia, que algumas não parecem, mas são. Alguns escravos são vendidos conosco. Então o cara é vendido com um escravo cristão e ganha liberdade em Cristo nessa caminhada toda. Glória a Deus por todas as coisas. Pode passar, Mateus. Sexto país, a Nigéria. Eu não vou falar, porque se eu fosse falar, irmão, a gente fica aqui até meia-noite. Só aqui a Damares, eu estou em Brasília, numa igreja batista com a Damares aqui em Brasília. Só a Damares dá um outro sermão, dá mais 1 hora de conversa, tá bom? 2017, 2018 eu estou na base com a Ana. 2019 nós tivemos aqui no Recife e em João Pessoa com o pastor Ibrahim. Os 3 são da Nigéria, nordeste da Nigéria. A cada 10 cristãos que morrem em ataques à igreja, sabe que no Paquistão essa semana foram atacadas as igrejas? A cada 10 cristãos que morrem em ataques à igreja, 9 é na região deles, que é o nordeste da Nigéria. É como se eu te falasse assim: vai morrer 10 cristãos em ataque à igreja hoje, 9 vai ser aqui. Quem viria hoje para cá? Entendeu? Só que se falasse que é hoje, tudo bem, né? Aí tu não vinha hoje, mas amanhã tu vinha. A diferença é que não é bem uma data exata, é a qualquer momento, é de surpresa, né? E o terror é que eles fogem, ficam em campos de trabalho, de refugiados, por 2 anos o exército recupera. Só que quando eles voltam para a área deles, para retomar as casas, para retomar a vida deles, fica um bilhete com o nome deles, o nome de quem escapou. O Boko Haram fala: nós voltaremos. Você imagina o que é o horror. Porém, irmãos, são pessoas que nos transmitem uma alegria de viver. Eles vieram aqui agradecer a igreja brasileira pelo apoio, vieram falar que as escolas estão voltando a funcionar, que as igrejas estão voltando a ser reconstruídas, que a vida segue, que pode ter um ataque, mas lá é o lugar que eles vivem, lá é onde o Senhor colocou eles para ser igreja. E glória a Deus, né? Isso nos anima, isso nos anima. Pode passar, Mateus. Ásia Bibi, Paquistão, irmãos, Paquistão, o 7º país. Pode passar, Mateus. Irã, o 8º país. Paquistão, Irã. A gente estava falando dessa pulseira aqui, pulseira dos Salmos 23. É uma pulseira que as contas vão mudando de cor, né? As primeiras são brancas, representam a ovelha, né? Elas vão mudando de cor à medida que o Salmos 23 vai passando. O Senhor é meu pastor, cor branca e nada me faltará. Cor verde, leva-me a verdes pastos. Cor azul, conduz-me a águas tranquilas. Transparente, refrigera minha alma. Cor preta, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. O que é essa pulseira? Em alguns países como o Irã, onde os pastores já foram presos por organizarem reuniões nas suas casas ou terem igrejas que não são as históricas, estarem à frente de igrejas que não são históricas, as irmãs começaram a fazer reuniões de oração nas suas casas. E aí a polícia entrava e via uma Bíblia lá dentro. E aí a dona da casa era presa também. Se tivesse uma muçulmana, então, ali, com elas, né, que não fosse historicamente cristã, uma nova convertida, a pena dobrava. E a muçulmana também era presa. Então as irmãs começaram a colocar essa pulseira no centro da mesa, com o Salmo 23. Quando a polícia entrava, ele não achava a Bíblia, só achava uma pulseira, e a pulseira não significava nada para a polícia, mas para elas era o Salmo 23. Elas oravam em torno do Salmo 23. Uma outra coisa que é bacana sobre a pulseira é que elas usam sem o pingente. Em muitos países, por exemplo, Paquistão, o Iêmen, as irmãs se reconhecem muitas vezes que a outra é cristã. Ela não conhece, né? Elas percebem que a outra é cristã porque está usando a pulseira. Aí ela sabe que aquela é irmã. Então elas se encontram no mercado, se encontram no cotidiano, e elas oram juntas sem que as pessoas saibam que elas estão orando. Elas vão mudando as contas. Aqui no Brasil, algumas irmãs entenderam que é uma pulseira para orar junto com essas irmãs. Então elas oram juntas com essas irmãs. Algumas pessoas entenderam que algumas conhecem pessoas que estão passando por uma fase difícil na vida, querem lembrar para essas pessoas: o Senhor é teu pastor, nada te faltará. É uma forma de nós estarmos juntos ao redor do mundo, na nossa família e com outras pessoas.
Pode passar, irmão. Afeganistão, simples aí, é o 9º país. Orem pelo Afeganistão. Eu teria muitos detalhes para falar, se eu for continuar e me estender. Então já me estendi, não vou me estender mais do que isso. Nessa imagem eu só quero falar o seguinte: esse irmão aí, ele foge do Afeganistão por causa do Talibã. Só que ele chega no Paquistão, ele também não é bem-vindo. Então ele fica em áreas desérticas, onde nós estamos cavando poços artesianos e dando provisão para os irmãos nesses lugares aí, porque senão não tem como ele sobreviver. Esse irmão fala o seguinte: se você tem um pão no meio do deserto, você tem um pão e você não tem uma Bíblia, isso significa desespero. Agora, se você tem a Bíblia, você pode não ter um pão, mas você tem esperança. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, porque esse apoio que traz essa esperança. Pode passar. O 10º país é o Sudão. Tudo que eu sei sobre o Sudão é que tem uma equipe da OM, Operação Mobilização no Sudão. Ainda resta uma equipe da OM e tem algumas agências missionárias no Sudão do Sul. Essa imagem é da Índia, mas eu estou falando sobre o Sudão. Esperando o melhor momento para entrar no Sudão, pelo Sudão do Sul. Pode passar, Mateus. A Índia, que é a imagem anterior, e essa imagem é o 11º país. Esse é o pastor Samuel, assim como todos os outros cristãos que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer de 2017 para cá, traduzindo eles, do Quênia também. O pastor Samuel, ele é responsável pelas visitas quando tem ataques nos interiores da Índia. Se você for ali na região das capitais, dos pontos turísticos, você vai ver que tem liberdade para a igreja. Mas se você for para os interiores do país, você vai ver que não tem liberdade nenhuma. Inclusive, você tem aí na internet, para todo mundo ver, a campanha presidencial do presidente, que fala que ele vai eliminar cristãos e muçulmanos do país, porque a Índia é para os hinduístas. A Índia tem uma tradição religiosa, né? Então ele fala o seguinte: eu agradeço muito o apoio de vocês, porque é muito comum os vilarejos na Índia, cada vilarejo crê num Deus diferente. E o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa enferma, às vezes você tem uma pessoa que está se arrastando uma enfermidade durante muitos anos, e ela já tentou de vilarejo em vilarejo, de Deus em Deus, uma cura. De repente, aparece um vilarejo, uma cruzada evangelística com tal Deus Jesus. A pessoa decide experimentar. Aí ela vai lá e é curada. Aí ela devota a sua vida àquele Deus que curou ela. E aí ela volta para o vilarejo dela, ela não quer mais seguir os rituais hinduístas. Ela não quer mais aquilo. Ela quer seguir Jesus. Só que aí a vila dela fala: então tu vai para lá. Só que para lá ela não tem casa. Então fica aqui esse dilema. E aí eles costumam fazer pressão para que a pessoa volte à antiga fé. E uma das partes da pressão é queimar a casa das pessoas. Então tu vai embora, né? Senão a gente também não vai deixar de se construir. E quando eles não conseguem com essa pressão, eles quebram as crianças. Quebra as crianças. É isso mesmo que você ouviu. Então o pastor Samuel, ele falou: olha, quando eu chego, eu vejo uma criança de 4 anos quebrada porque seus pais são cristãos no hospital, uma criança de 8, de 10 anos, aquilo mexe muito comigo. Mas é nessa hora que eu lembro que nós estamos juntos, que vocês estão comigo, que vocês estão me fortalecendo. Nessa hora o Senhor derrama sobre a minha vida as orações que Ele colhe aqui com vocês. Muito obrigado, porque vocês têm passado essas fases difíceis com a igreja indiana. Eu quero lembrar vocês que um dos louvores mais famosos no mundo, um dos hinos mais famosos no mundo, vem de exatamente uma situação semelhante como essa. Talvez no Brasil ele não seja muito conhecido, mas no mundo é um louvor muito conhecido. E a história desse louvor é a seguinte: uma família, como a maioria dos casos na Índia, recebe Jesus como seu Salvador e fica nessa decisão. E ela é pressionada e não adianta as pressões que ele se mantém nessa posição. Até que um dia o chefe daquela aldeia, daquele vilarejo, leva a família para o centro do vilarejo, convoca o vilarejo todo e fala para o pai da família: já tentamos de tudo e você ainda insiste com esse Jesus. Pois hoje, se você não negar Jesus, nós vamos matar os teus filhos. Aí o pai da família responde: eu decidi seguir Jesus, não volto atrás. E aí eles vão e matam as crianças. Aí vão e falam: bom, agora nós vamos matar a sua esposa. Aí ele fala: ainda que ninguém vá comigo, eu decidi seguir Jesus, não volto atrás. E eles matam a esposa. E aí falam: bom, agora nós vamos matar você. Ele fala: olha, o mundo à frente, a cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, eu decidi seguir Jesus. E aí eles matam ele. Acabou a família.
Só que naquele dia, o chefe que ordenou a morte deles se perturbou. E foi à noite, e ele não conseguia dormir. E perturbou-se demais a noite inteira. Quando foram as primeiras horas da manhã, ele correu para o centro daquela aldeia, naquele mesmo lugar onde ele tinha ordenado a morte deles, daquela família, e começou a gritar desesperado, conclamando o vilarejo todo para vir. E ele começou a falar: eu nunca ouvi falar, eu nunca conheci um Deus que dava tanta certeza de si e da vida eterna para o seu povo, quanto o Deus daquela família. Eu nunca vi isso na vida, não conheço, e nunca vi devoto nenhum, de Deus nenhum, como aquela família. A noite inteira eu fiquei me perturbando com isso, e eu concluí que o Deus deles é verdadeiro, que o Deus dele é além dessa vida. E hoje eu também decidi seguir Jesus, e não vou voltar atrás. Aquela aldeia inteira se converteu naquele dia, entregou sua vida a Jesus Cristo. Aquela aldeia começou a espalhar para as outras aldeias que Jesus era o Senhor. Foi através deles que nós conhecemos esse hino. Eu decidi seguir Jesus, eu decidi seguir Jesus, eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, eu decidi seguir Jesus, eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Estamos juntos, meus irmãos. Eu convido mais uma vez os irmãos a preencherem essa ficha. Minha esposa vai deixar com vocês essa ficha, chama ficha de parceiro de oração, para que além de sair daqui com uma revista da Portas Abertas, a gente possa enviar para o seu endereço a revista Portas Abertas, para que você caminhe junto com a igreja perseguida daqui para frente. Mesmo que você que já caminha com a igreja perseguida, preencha a ficha também, deixa com a gente lá. Vamos junto, e que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, que vocês transbordem de esperança pelo seu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, como é impactante, né? Ouvir tantos testemunhos, tantos relatos, como esse que nós ouvimos aqui. Em um pouco período de tempo, a gente é impactado, a gente é constrangido, a gente é animado, a gente é exortado a fazermos um pouco mais. Um pouco mais por esses que estão em perseguição física, né? Sofrendo no corpo físico, todas as dores, também em suas emoções, mas também sendo desafiado a vivermos piedosamente o Evangelho de Jesus. Paulo escreve a Timóteo e ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A verdade é que todas as vezes quando a gente quer viver de verdade, aquele crente mesmo chato, né? Aquele crente que ora demais, que jejua demais, que lê a Bíblia demais, que prega demais, que é santo demais, esse é perseguido. Lógico que algumas vezes a perseguição vem na carne. Eu tive o privilégio de morar durante 8 meses em um país vizinho a 2 países perseguidos, né? Mauritânia e Mali, 20º da lista, né? E o 11º, se eu não me engano, o Mali, da lista dos países mais perseguidos. Moramos em Gâmbia, vários anos viajei para o Senegal, Guiné-Bissau, países que de alguma forma também sofrem influência desses países. E além de muitas coisas culturais, linguísticas, que nos impactaram, o
que com certeza marcou as nossas vidas foi o testemunho de muitos irmãos que são desconhecidos dos púlpitos pelo mundo afora, mas que sofrem ainda hoje na carne a perseguição ferrenha para que neguem a Cristo, para que rejeitem o Jesus que salvou eles, que transformou a vida deles. E eu louvo a Deus por isso, porque esses testemunhos, esse contato com essa igreja que sofre, essa igreja que é perseguida, essa igreja que vive essa realidade, transformou a minha vida, a vida da minha esposa, o nosso ministério, deu origem a uma organização missionária que conscientiza, que treina jovens, que busca auxiliá-los a irem aonde Cristo ainda não foi anunciado, fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. E isso não teria acontecido se não fosse o contato direto com pessoas como essas que foram apresentadas aqui para nós esta noite. Confesso que o mais próximo que eu cheguei disso, pastor, foi em Gâmbia, quando nós estávamos em um culto à noite, sem energia, só velas acesas. E naquela noite um grupo de muçulmanos, eles cercaram aquela casa onde nós estávamos reunidos, que era o templo onde nós estávamos ali adorando a Deus. Uma casinha pequena, acho que eram uns 3 por 5 metros, devia ter ali umas 50 pessoas a 60 dentro daquele espacinho pequeno. Portas de alumínio com aquelas telhas de zinco, tanto faz a porta como faz o telhado. E aqueles homens cercaram aquele lugar e começaram a jogar pedras, a chutar parede, porta, querendo invadir aquele lugar. E a cena que eu sempre lembro é os irmãos dentro, orando cada vez mais forte, quando as pedras batiam por fora. Quanto mais eles chutavam, mais aquele povo orava ao Senhor. Lembro que a Alessandra veio chorando, pegou no meu braço e disse: amor, e agora? Agora eu não sei, eu só sei que Jesus está aqui. Eu sei que Jesus está nesse lugar. E pela misericórdia do Senhor, Ele não deixou que nada acontecesse com ninguém que estava naquele lugar. Eles foram embora, fugiram logo um tempo depois, ninguém foi ferido, mas com certeza os nossos corações, que nunca tinham vivido isso, ficou completamente impactados. E quando a gente andava na rua, saía de casa, era aquela preocupação: meu Deus, será que estão vigiando, perseguindo? Mas os irmãos que lá estavam, para eles era normal, rotina. Não, irmão, isso aqui é normal. Isso acontece na rua quando a gente passa, isso acontece no comércio quando a gente chega, isso acontece no trabalho onde nós estamos. Quando descobrem que somos cristãos, que somos adoradores de Jesus, eles batem, eles xingam, eles demitem do emprego, colocam para fora das casas, sem direito a nada. Assim é a nossa vida. Então, igreja perseguida, a gente precisa orar. Eu quero deixar agora um tempo para cada um de nós que aqui estamos podermos fazer alguma pergunta aqui para Paulo que está aqui. Talvez o seu coração tenha perguntas, tenha questionamentos que você deseja fazer. E aí eu queria abrir essa oportunidade, porque talvez depois você espere ele chegar ali fora para ir até ele e perguntar para ele. Mas aí talvez a pergunta que você tem pode ser a do irmão que está do seu lado. E aí, se você fizer ela agora, você vai estar edificando o coração de todos com a resposta que nós teremos. Amém? Quem quiser, só levantar a mão aí que a gente passa o microfone e você pode fazer a sua pergunta. Quem é que quer ser o primeiro? Max? As paz, boa noite, Paulo. Tudo que você falou é muito impactante, e de fato gera em nossos corações uma responsabilidade, né? Uma vez eu ouvi que
se nós somos um corpo, né, qualquer parte do corpo se fere, se a gente não está sentindo nada é porque não somos parte do corpo, né? Não faz sentido. E de fato isso fere, né, a nossa alma, né, porque são nossos irmãos, né? E a pergunta que eu tenho para fazer, Paulo, é que dentro de tudo isso que até o pastor Rodrigo Bela Guarda começou falando, né, nós estamos no ar-condicionado, né, estamos num ambiente confortável, e às vezes isso produz um certo cristianismo, né, que é anestesiado diante de toda essa realidade, né? E às vezes isso é por causa das condições que a própria sociedade, o próprio governo nos favorece, né? E quando a gente vê esses relatos desses irmãos que você passou ali, né, em destaque, parece algo muito mais vívido. E eu queria saber o quanto a perseguição contribui para essa vivacidade, né, da expressão cristã dessas pessoas. Se de fato essa perseguição ela é necessária nesse aspecto, né? Apesar é algo meio ambíguo. Eu não quero que eles vivam isso, mas às vezes isso produz esse cristianismo tão impactante, tão vivo, né? No livro de Apocalipse, a gente vê uma cena terrível, que a prostituta bebe do cálice que é o sangue dos mártires que foi derramado, né? Então, tudo se cumpre, né? Então isso acontece para cumprimento de todas as coisas, para cumprimento daquilo que foi revelado a nós. Então não é que ela é necessária, a perseguição é necessária, mas que ela é um fato que foi revelado para nós, foi antecipado, vai acontecer. Porque quando a gente fala que o mundo jaz no maligno, o maligno é maligno, é de verdade, não é de brincadeira, é maligno de verdade, né? E uma coisa que nos traz muita esperança é que quando você vai no livro de Atos e você vê Estevão, que vai ser considerado o primeiro mártir da igreja, né? Você vê assim uma cena tremenda, que ele fala: eu vejo o Filho do Homem de pé ao lado, né, de Deus. E uma coisa que enche meu coração é que você pensa assim: será que todo mártir tem essa visão? Porque você imagina que maravilhoso não é ser mártir. Tenta ir no profundo da coisa, porque, irmão, eu não vi o que Estevão viu. Também não espero ser apedrejado, mas se eu for, espero ver o que ele viu. E muito interessante é que você vê que o Filho do Homem está de pé. Jesus não está vendo isso sentado, não. Entende? Jesus não está vendo isso sentado, não. Então, essa certeza que Deus deu para Estevão é uma certeza que Deus tem dado para os nossos irmãos. E que eu quero ter também na minha vida, mesmo sem a perseguição. Eu quero ter essa certeza mesmo sem ser perseguido. Apesar de eu não ter esse privilégio de, antes de sair daqui, ver o céu aberto, com o Filho do Homem em pé olhando para mim, eu quero ter essa certeza. Então acho que essa é a maior contribuição da perseguição. Não é, ela permite que você vislumbre antes quem é que está te esperando, sabe? Glória a Deus por todas essas coisas. Não sei se eu respondi. Amém. Paulo, Oi. Primeiro, obrigado por você partilhar tanta coisa ao nosso coração. Eu saio daqui edificado. Eu estava conversando contigo um pouco, e se você puder trazer isso, até mesmo sobre o tema que está na revista do Portas Abertas. Mas hoje, conversando um pouquinho contigo, eu estava falando sobre a experiência de alguns irmãos em países de perseguição, que para marcar um culto ou uma conversa, eles precisavam ir para o metrô e
vários códigos para um contar para o outro. E aí você alertava o meu coração dizendo de que essa é o próximo passo da perseguição, ou já é a perseguição, através do reconhecimento digital, através das tecnologias virtuais. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Tá. Eu que agradeço o convite, porque eu fui incumbido por esses irmãos de continuar sendo a voz deles, e toda vez que eu venho numa igreja, isso quer dizer que a igreja está aberta para o que Deus quer falar através da igreja perseguida. Então, me animo em ver vocês aqui. Quando eu disse que os seus pés eram bonitos, é verdade. Quando eu falo que seus joelhos são bonitos, que suas mãos são bonitas, seu coração é bonito, seus olhos são bonitos, é verdade. Vocês me enchem de alegria. E falando sobre essa questão, a revista desse mês da Portas Abertas, não é a que eu trouxe, mas a revista desse mês fala sobre a perseguição digital. E a perseguição digital é bem simples de você entender. Então, esse reconhecimento facial na China é uma realidade bem forte. Então, você imagina que um irmão já foi preso porque no comércio dele, ele também tinha ali, era um centro de distribuição de Bíblias. Para você entender isso melhor, como é que a Portas Abertas atua? Outras agências também atuam assim. Vamos supor que a gente identifica no meio de um país perseguido, aqui esta igreja, ou um irmão dessa igreja, que tenha um comércio, que tenha um local, que dê para a gente enviar as Bíblias para lá, para ele estocar aquelas Bíblias lá, e a partir daquele local ser distribuída a Bíblia por todo o país ou por toda a região. Tá bom. Vamos supor que a polícia descobriu esse irmão. Ele foi preso por isso. Daqui para frente, onde ele passar, o reconhecimento facial está vigiando ele. Onde ele for, a tecnologia está vigiando ele. Pelo celular dele, pelo reconhecimento facial, pelo cartão de crédito dele, por que for. Então, se ele se encontrar contigo hoje, você também passou a ser vigiado. Se ele se encontrar com outro irmão amanhã, também passou a ser vigiado. Onde ele vai, passa a ser vigiado. E o que a gente está falando, que essa é uma tendência mundial, o reconhecimento facial. O que a gente estava falando é que chega num ponto, por exemplo, que acontece em Cuba, né? Se você participa de um protesto contra o governo, você passa a ser vigiado, né? Então, se você é claramente contra o governo, ou se você tem uma postura, você foi lá participar de um protesto contra o aborto, você passa a ser vigiado. Então, essa é uma tendência mundial, né? E o problema não é isso. O problema é que se você foi lá, participou, você está envolvido, as pessoas que se envolverem com você, as associações, as igrejas que se envolverem com você, todo mundo começa a ser vigiado. Vigiado a um ponto de tentar restringir os teus movimentos. E esse é o tema da revista desse mês, a perseguição digital, a tecnologia usada a favor da perseguição. Eu que agradeço. Paulo, boa noite. Boa noite. Muito bom te ouvir. O que você traz é muito rico, mas parece que pouco atrativo, né? É bastante atrativo. A minha pergunta talvez seja uma pergunta mais prática. Primeiro, com qual intenção você está aqui, né? Compartilhando isso, e de que forma mais efetiva nós podemos ser participantes ou tentar mobilizar mais pessoas? Muito pouca gente para ouvir o que Deus está fazendo, né? Mas de que forma a gente pode contribuir mais do que orar? É fantástico tudo isso aí, né? E espalhar o que você trouxe pela igreja dessa cidade, desse estado, na ideia de envolver mais gente nesse processo. Aquilo que tu viu e ouviu, tu multiplica, para que outros também ouçam e vejam, né? Você pode acessar o site, sai daqui com uma revista, compartilha com outros. Eu não sei como que vocês trabalham aqui, mas algumas igrejas trabalham em célula. Bom, tu tem um vizinho, tu tem algumas pessoas, tu tem outros irmãos na fé, e você pode compartilhar isso. O pastor estava me falando de alguma coisa que vai sair, algum estudo do que a gente falou hoje. Então é uma forma de você multiplicar isso, né? Se cada um daqui
levar para mais uma pessoa, a gente já dobra o número de pessoas que estão hoje aqui. Entende? Então Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Né? Você fez algumas perguntas interessantes. Eu estou de férias aqui, irmão. Eu tô de graça aqui, de férias. É que o que eu faço é consequência de quem eu sou, né? E onde eu vou é isso que eu sou. Eu sou isso, irmão. Eu sou isso, né? Eu falo sobre a igreja perseguida, eu ando com a igreja perseguida, eu me reúno com a igreja, né? Então, quando a gente veio, a minha esposa, na verdade, está de férias. Eu consigo, no meu trabalho, meio que arranjar minhas férias junto com ela. Estou acompanhando ela. E a gente veio descansar e estamos descansando. E a gente pensou, o que a gente vai fazer em João Pessoa à noite? Nós somos crentes, a gente vai para a igreja. A gente vai sair, sei lá, comer alguma coisa, mas a gente é crente, cara. Né? O pessoal fala, chegando lá em Natal, vai com os crentes tudo lá para Pipa. Não, os crentes não vai lá não, mano. Não é assim, calma lá, né? A gente vai em igreja. Então, assim, já que a gente vai em igreja e que a gente, de repente, a gente tem contato, a gente tem a possibilidade de levar um material que não chega aqui tão facilmente. E, vamos falar com os irmãos. No caso daqui específico de Natal, o abençoado Douglas aqui me liga, porque uma irmã me encontrou lá em São José dos Campos. A irmã falou com ele estava querendo um livro, ele ia para a Baixada Santista. Acabou que, conversando, eu falei, rapaz, mas eu vou estar em João Pessoa, né? E o Douglas falou, e de repente tu não vem em Natal não? Eu vou, não conheço Natal, bora lá, né? Conhecer os irmãos e tal, bora lá. E aí a gente veio parar aqui. Então, mas a maneira mais prática que você pode, assim, irmão, eu tenho certeza que daqui para frente você vai lembrar do Evangelho, da expansão do Evangelho, da necessidade de pessoas conhecer Jesus. Quando a gente fala sobre todas as promessas de Deus tem em Cristo sim, você imagina que hoje alguém em algum lugar está lá falando, está agoniado. Você imagina que alguém em algum lugar hoje está à beira da morte. Você imagina que alguém está desesperado. Você imagina que alguém está com vazio dentro. Você imagina que essas pessoas só estão precisando saber a senha. Quando você falar com Deus, você tem que falar amém no final. Não, quando você tem que falar com Deus, você tem que falar em nome de Jesus Cristo, porque só nele há salvação. Entende? Então, quando você começa a orar para que isso seja uma realidade, Deus vai começar a transformar alguma coisa aí. Você vai passar a ser um agente para isso no seu bairro, na sua família, no seu emprego, em algum lugar, porque você ora com isso. É o que tu pedir para Deus, é o que Deus vai te dar. É o que tu pedir, é o que Ele vai te dar, né? Então você já vai começar a ser um agente disso. E aí aquele desejo de, irmãos, você vai ter o Shockwave, dia 22 e 23 de setembro. O Shockwave é uma onda de oração para os jovens da igreja perseguida. Se unam. Faça essa onda de oração dia 22, 23 e 24 de setembro. Você vai estar junto com várias igrejas no Brasil. Você vai estar multiplicando. Algumas dessas multiplicações você vai ver através da revista, através do site da Portas Abertas. Você vai ter notícias de Deus através da Portas Abertas. Pode ser que venha através de outras agências. Não sei como é que Deus vai te mostrar. Mas reúna mais pessoas. Multiplique o número de pessoas nessa sala hoje. Entendeu? Eu não sei se eu tentei responder. Amém. Obrigado. Graça e paz, Paulo. Graça e paz. Bem-vindo à nossa cidade. Muito Espero obrigado. que goste e volte sempre. Muito obrigado. Agora arrume as companhias melhor em vez de Douglas, mas tudo bem. Primeiro eu quero agradecer por você estar conosco, né, junto com sua esposa, nessas férias abençoadas. Na realidade a minha pergunta era essa, e o Ney roubou minha pergunta, né? Tá. Era essa a minha pergunta. Mas então eu aproveito para agradecer, né? Mesmo, como você disse, mesmo sendo poucos, podemos multiplicar isso em muitos, né? E eu saio daqui com essa convicção, né? De que eu vou para minha igreja e vou multiplicar isso, e vou levar revista, e vou levar material, e vou dizer, vamos orar novamente, porque há um tempo atrás nós orávamos pela igreja perseguida, Glória a Deus. e acabamos parando e esquecendo. Eu lembro que nós oramos uma época muito pela Coreia do Norte. E quando você traz esse relato, tu diz, poxa, isso aí é resposta de oração para mim também. Glória a Deus. Porque nós, uma época na igreja, nós fizemos uma campanha muito forte de oração pela Coreia do Norte. Então isso para mim é resposta de oração. E isso aviva novamente essa chama em mim, de orar e de levar a igreja a orar, a clamar juntos novamente pela igreja perseguida.
Então, quero agradecer, minha palavra é mais de agradecimento, que Deus continue te usando e levantando mais pessoas como você, levantando mais homens e mulheres da nossa nação, para que possam se unir e abençoar a igreja perseguida no mundo. Irmão, eu que te agradeço, você até me comove. Muito obrigado, muito obrigado. Eu falo assim, eu sou uma pessoa carente de amor, né? Sou carente de ver o amor que Deus vai derramando nos vossos corações. Eu amo isso, eu amo isso. E quando você senta com uma pessoa dessa, com o Timothy e tal, e ele vai embora, e de repente você vê uma resposta assim sua, ele foi resposta para você, e você é resposta para ele, e você é resposta para mim, nós somos respostas um para os outros, e isso é uma maravilha, isso me aguça, sabe? Isso me faz transbordar o meu coração. E eu lembro também dos nomes do filho da Damares, aquela moça da Nigéria, na primeira foto, ela já é falecida, e eu todos os dias da minha vida eu lembro que os filhos dela estão vivos, órfãos de pai e mãe, mas não órfãos de Deus, não órfãos de família na fé, entendeu? Muito obrigado, me anima o teu relato, muito obrigado. Tamo junto. Boa noite, Paulo, tudo bom? Boa noite. Já me apresentei para você logo no início, também sou Paulo. Isso. Bem-vindo a Natal, também, como o pessoal falou. Eu queria um pouco entender como é que é o método de trabalho de vocês, do Portas Abertas. Que eu vi, por exemplo, eu queria entender se vocês apenas divulgam a igreja perseguida, se vocês trazem a conhecimento da comunidade cristã dessas pessoas, ou se vocês também atuam no sentido de não só receber essas pessoas como fizeram com Timothy na prática, porque eu gosto muito de ações quando elas ultrapassam a oração, é muito importante para nós cristãos, mas ações concretas como realmente recolher o Timothy, como ajudar essas pessoas que têm as suas casas destruídas, vocês destinam recursos para fazer da vida dessas pessoas minimamente, se é que a gente pode dizer, minimamente digna, se é isso que vocês executam na prática com os recursos que são destinados das doações. Excelente pergunta, Paulo. Sim. Então, como que a Portas Abertas atua? Primeiro, nós somos um ministério de oração, de presença e, por último, de mobilização. Oração, tudo começa ali, em oração. Você vai ver pela história do irmão André, tudo começava na oração, na direção do Senhor. Tem esse livro aqui, Sem Medo pela Fé, é um livro que ajuda muito a gente em oração, porque a hora que Deus fala para você, vai lá no meio dos teus inimigos pregar o evangelho, você já ouve com medo, né? Vai lá, né? Tem um livro que eu não falei, mas tem um livro que é absurdo aqui, irmão, que é o Força da Luz. O irmão André está no Líbano, está caindo míssil onde ele está, e ele procurando saber como é que fala com o Hamas, querendo marcar uma reunião com o Hamas. Depois ele vai mandar uma reunião com o Hezbollah. E aí ele entrega uma Bíblia infantil para a filha do Yasser Arafat, da OLP, né, Organização da Libertação da Palestina, e bomba caindo, e ele vai e volta na Holanda, e volta no Líbano. Então é um livro muito louco isso aqui, né? Porque ele fala, tá, depois que você orou sem medo, ouviu sem medo, foi sem medo, porque Deus manda, tu vai sem medo, é Deus que está mandando. Você começa aí a ter um ministério de presença. Não adianta tu orar, mas não aparecer lá, né? No primeiro livro dele, eu tenho um pastor da Tchecoslováquia que fala isso. A tua presença aqui quer dizer que não fomos abandonados, não fomos esquecidos, quer dizer Deus está agindo. Então, né? Presença é muito importante. A minha esposa teve em 2019, num abrigo que a gente tem na Colômbia, numa região da Colômbia, nós temos uma escola de 1º e 2º grau que foi feita para que as crianças das áreas montanhosas, filhas de líderes, filhos de pastores, fossem tirados daquelas áreas, porque a guerrilha estava matando os pais, mandando bandoleiros na frente, matavam os pais, depois eles vinham como salvadores das crianças, órfãos, e recrutavam eles, cheio de ódio no coração, para serem guerrilheiros. Entende? Como se os guerrilheiros fossem a salvação. Então, como estava demais isso, a Portas Abertas Internacional decidiu na Colômbia fazer uma escola de 1º e 2º grau, onde as crianças moram. Então não é só uma escola, é um lugar de moradia, é um lugar de discipulado,
É um lugar de formação escolar, né? Minha esposa esteve lá e as viagens pararam durante a pandemia, mas todos nós, qualquer pessoa, pode fazer uma viagem de campo para lugares seguros como esse. Pode também fazer contrabando de Bíblia para Cuba, por tua própria conta e risco. A gente vai, mas a gente sabe que a gente pode ser preso lá, né? E tem algumas viagens que você pode fazer com a Portas Abertas e conhecer de perto os projetos da Portas Abertas no campo, entende? Porque a ajuda é prática, ela é presencial. Tudo começa com oração, mas é tangível, é presencial. A gente entrega as vacas no Vietnã. Algumas famílias recebem microcréditos, elas são expulsas das aldeias dela, mas elas recebem microcrédito para comprar um pedacinho de terra, para ter subsistência, para poder plantar. Né? Esse microcrédito, ela vai pagando a vida toda, de acordo com o que ela pode. Se ela não pode, a garantia é a Portas Abertas Internacional, entende? E a vaca, porque a vaca grávida, né, prenha, porque aí já os primeiros bezerros nascem, já vende, já faz um dinheirinho, e depois com a vaca vai tendo leite, e são diversos projetos. Na Índia, máquina de costura para as irmãs, tem diversos projetos ao redor do mundo, sementes, dependendo da realidade de cada país, né? Em alguns lugares, são outras agências missionárias que estão ali, que identificam, esse povo aqui ele precisa de semente, esse povo aqui precisa de não sei o que. Vocês conseguem ajudar com isso? Sim. E em alguns lugares, as pessoas nem sabem o nome Portas Abertas. É como se fosse aqui, as pessoas iam conhecer a Lagoinha, mas por trás da Lagoinha seria Portas Abertas. Só um exemplo, entende? Para que a operação continue, porque muitas vezes ela é clandestina, né? Assim, ninguém sabe como é que aquela ajuda chega. Então, os caras estão ajudando os cristãos. De onde vem essa ajuda? Ninguém sabe. É igual o irmão André. Diz que a KGB, quando saiu o livro Contrabandista de Deus, era obrigatório os soldados da KGB ler o livro. Esse cara passou uma década entrando aqui, ninguém pegou ele. Vão ler o livro, né? O cara passou uma década aqui, então é muito secreta. Mas você tem no site o relatório de impacto, você vê quantas Bíblias foram entregues por ano, onde foi mais entregue Bíblia, você tem quantas ajuda com advogado foram feitas ao redor do mundo. Tem um relatório de impacto no site da Portas Abertas, a gente presta conta, né? E tem lá todas as ações feitas, onde foram feitas, que tipo de ações. Excelente pergunta. Obrigado. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Prazer, eu me chamo Alana. Eu tenho uma dúvida sobre a Coreia do Norte. Assim, quando os norte-coreanos eles saem de lá, eles têm um acolhimento, né? Mas lá dentro, tem um contato com os cristãos lá dentro mesmo do país? Como é isso? Você conhece a Rádio Transmundial? A Rádio Transmundial é uma parceira da Portas Abertas que envia programas de rádio evangelístico durante a madrugada, e cada tempo muda a frequência. É igual nas florestas em Mianmar. Às vezes a igreja se reúne aqui, ninguém sabe onde vai ser o próximo culto. Vai ser lá, e vai espalhando no dia e na hora onde que é a frequência. Tem uma rede cristã dentro da Coreia do Norte, né? E então tem programas de rádio que são transmitidos na madrugada. Tem cristãos que atravessam da China para a Coreia do Norte para entregar a Bíblia. Tem cristãos que conseguem ir e voltar. Tem uns abençoados que conseguem. É difícil ir. Tem uns abençoados que conseguem ir e voltar, né? E eu vou tentar te responder de mais uma coisa sem entregar o ouro. Mas a gente, na Coreia do Norte, entram executivos de algumas empresas. Alguns deles não são apenas executivos. Entendeu? É o que eu posso falar. Obrigado pela pergunta. Glória a Deus. Mais alguém? Amém? Glória a Deus. Muita informação, né, irmãos? Muita coisa acontecendo. Lembro, em 2015, eu conversava com o pastor Davi Botelho, da Missão Horizonte, e ele estava iniciando um projeto lá para a Coreia do Norte, né? E
projeto bem secreto, né? E a gente conversava e quando foi agora, mês passado, eu estava conversando com ele novamente e a gente estava vendo ali o impacto já desde 2015 para cá, o que tinha acontecido e tudo aquilo que eles estavam planejando ainda fazer e dar continuidade do que estavam fazendo para que mais pessoas dentro da Coreia do Norte pudessem ouvir do Evangelho, né? Então, assim, coisas extraordinárias, mas certo é que Deus está fazendo com que a sua palavra naquele lugar seja ouvida e seja conhecida para a glória do nome dele. A gente não tem dimensão, né? Essa é a verdade, a gente não consegue mensurar até onde o Evangelho está lá dentro, mas certo é que está lá dentro e que Deus está fazendo frutos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vou ficar de pé, queria agradecer agora, em nome de todos, em nome da MEF, da Missão Esperança e Fé, Paulo e sua esposa, que nas férias, né, estão disponíveis para estar aqui conosco. Agradecer o pastor Renato, pastor aqui da igreja Lagoinha Centro. Não pôde estar aqui porque eles estão em Mossoró, em um evento na Lagoinha, lá em Mossoró. Mas agradecer ao pastor Renato por deixar tudo muito bem organizado aqui para que a gente pudesse estar realizando esse momento. Convidamos muitas pessoas, né? Mas como o Ney falou, não é algo tão atrativo. E como o Paulo falou, Deus está no controle, né? Então a gente chama, né? Jesus diz, vai, sai na rua, vai chamando. Tem uns aqui que eu tive que fazer igual Jesus disse, né? Pegue a força e traga, né? Teve alguns que vieram à força. Max é aluno nosso lá do jiu-jitsu, né? Treina jiu-jitsu comigo lá, no meio dos faixa preta. E quando foi semana passada eu disse, Max, tu vai lá pro culto, tá lá, senão na segunda-feira chega lá na academia eu lhe denuncio, né? Aí não, vou estar lá. Aí chegou, tá aqui, né? E agradecer a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui. E se você quer realmente fazer algo mais, agora, nesse momento, ao sair, você pode ir ali, comprar uma pulseirinha, comprar um livro, comprar qualquer material que ele esteja disponibilizando ali. Tem uma pulseirinha preta ali, muito legal, do arame farpado, né? Pena que não é o arame mesmo de verdade, né? É só de borrachinha, mas pelo menos é simbólico, né? Para a gente se lembrar, né? De tudo isso que nós ouvimos aqui. Então passa lá, vai lá, adquire um material. Por trás também tem o nosso stand lá, tem algumas camisas, bonés. Se você também quiser nos abençoar, vai lá, faz alguma coisa, deixa Deus te usar também, nos abençoando com a compra de algum material, divulgação, leva para dar de presente para alguém. Participa, ora, preenche a fichazinha de oração, é importante, leva a revista e estamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Obrigado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai. Gratos pela a vida do Paulo, sua esposa, que se dispôs a estar aqui conosco. Poderíamos estar em casa, assistindo Netflix, eu podia estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa. Mas o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos testemunhos tão preciosos e que impactam as nossas vidas de uma forma tão extraordinária, que somente os anos que virão vai mensurar o impacto que nós tivemos hoje com cada palavra e com cada testemunho que foi falado aqui nesse lugar. O Senhor é o sim, o amém está em Ti. Por isso somos gratos a Ti, Senhor, pelo Senhor ter nos resgatado, ter feito com que esse evangelho, que a Tua igreja luta para que chegue até esses lugares fechados, até esses países, até as casas, até as regiões aonde é proibido que ele seja anunciado, o Senhor está fazendo chegar nessas regiões a Tua palavra, e é para a glória do Teu nome que tudo isso acontece. Somos gratos, porque um dia nós vamos poder estar juntos com uma grande multidão, que hoje está debaixo do trono, clamando, dizendo, Senhor, até quando Tu não vais vingar aqueles que têm matado, tirado a vida dos Teus santos. Senhor, calma, ainda é necessário que
se cumpra o número total daqueles que hão de morrer por causa do meu evangelho. E aí sim, chegará o dia. E nós veremos esse dia, aonde os anônimos serão colocados diante do Senhor. E Ele, em alta voz, dirá: servo bom e fiel, foram fiéis no pouco, entrem no gozo, no descanso do Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor nos despeça em paz. Leve cada um para as suas casas em paz. Na paz que chegaram, na paz eles retornem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Não saia sem cumprimentar o irmão, perguntar de onde ele é. Várias igrejas estão aqui reunidas hoje. Conversa com ele, tem comunhão com ele. E estamos juntos. Pessoal, se vocês puderem juntar todo mundo aqui para a gente fazer uma foto bem legal, a gente lembrar. Aqui em cima, vamos aqui, né? Fica, se que quiserem ficar, os maior fica embaixo, os menor fica em cima. Vamos lá, todo mundo aí. Eles que estão aí atrás, vem para cá. Vamos juntar aqui, ó, do púlpito para cá, ó, do meio aí, do centro para cá. Chega, Marcos. Junta aqui. Bora, Vitória, tu também. Mateus, tu pode bater a foto aqui pra gente? O Mateus aí não é Jesus não, mas salvou a gente aqui hoje. Vai juntando aí. Minha amada esposa pode subir aqui, que aí ela fica mais ou menos do meu tamanho. Ó, Mateus aqui. Vem, obreiro, vem. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado.